Saudações, amigos do Primeiro Conceito. Hoje abordaremos um tema de grande importância para a historiografia brasileira, que é a Guerra do Paraguai. Vale dizer que a nossa intenção não é discorrer sobre a guerra como um todo. Não pretendemos, por exemplo, dar detalhes pormenorizados das batalhas, números de mortes ou movimentação das tropas. O que pretendemos, na verdade, é provocar o debate em relação aos motivos da guerra, ou, em outras palavras, pretendemos tratar aqui das interpretações sobre a Guerra do Paraguai. Para começar, falaremos de uma interpretação que foi construída na década de 1970, que é a ideia do genocídio americano, defendida, por exemplo, por José Chavenato. Segundo essa interpretação, a Guerra do Paraguai teria sido motivada pelos interesses imperialistas da Inglaterra. O Paraguai ele era entendido como uma espécie de oásis de desenvolvimento dentro da América Latina, e essa condição representava uma ameaça aos interesses imperialistas ingleses. Por causa disso, a Inglaterra teria instigado os governos do Brasil, da Argentina e do Uruguai a se unirem e derrotar o Paraguai, acabar com o desenvolvimento, com o progresso daquele país. Mais tarde, novas pesquisas, talvez um pouco mais criteriosas, um pouco mais cuidadosas, revelaram que o Paraguai não era esse oásis de desenvolvimento que antes se descrevia. Ele era um país de uma economia considerada atrasada, a base da economia paraguaia era a exportação de mate e ele necessitava de uma saída para o mar. Aí nós começamos a pensar a Guerra do Paraguai a partir de uma outra perspectiva, não mais motivada pelos interesses imperialistas ingleses, mas sim pelos interesses dos próprios estados nacionais que estavam em formação naquele momento, naquela região da Bacia do Prata. Se vocês pegarem, por exemplo, o mapa da Bacia do Prata, vocês vão perceber que o Paraguai é um país encravado no meio do continente latino-americano, do continente sul-americano, e que, por isso, para conseguir uma saída para o mar, ele precisava entrar em acordo com o Partido Blanco, que naquele momento governava o Uruguai. Uma outra questão extremamente importante, que é apresentada, por exemplo, pelo Francisco Doratiotto, é que não dá para eu entender o desenrolar desse conflito, o desenrolar da guerra, se eu não entender a situação interna do Uruguai, que vivia naquele momento uma disputa acirrada entre o Partido Blanco, que estava no poder, e o Partido Colorado, que almejava derrubar o Partido Blanco para assumir o governo daquele pequeno país. Outra questão também fundamental é a situação da Argentina, que havia se tornado uma república independente em 1862. Essa república, com sede em Buenos Aires, pretendia se consolidar naquele momento, mas havia também problemas internos na Argentina envolvendo uma burguesia em ascensão e alguns proprietários de terras, uma espécie de uma elite agrária que, digamos assim, não aceitava o governo, não aceitava o controle dessa burguesia mercantil de Buenos Aires. E no caso do Brasil, nós temos um problema também significativo. O Brasil precisava garantir a livre navegação na Bacia do Prata para possibilitar a comunicação da província do Mato Grosso com o Rio de Janeiro, onde ficava a sede do Império. Outro detalhe também extremamente importante era a situação dos brasileiros que tinham terras no Uruguai. O Partido Blanco, aliado do presidente do Paraguai, mostrava-se completamente hostil aos brasileiros que habitavam o Uruguai. Todas essas situações envolvendo questões internas da América do Sul, da América Latina, é que, na verdade, vão encaminhar esses países para a guerra. Não há uma interferência da Inglaterra nesse momento. O Francisco Doratiotto, para citá-lo mais uma vez, ele diz, inclusive, que essa história de que havia uma rivalidade entre a Inglaterra e o Paraguai não é verdadeira. Foram feitos acordos comerciais, inclusive, para que a Inglaterra modernizasse o Paraguai. Então, para usar uma expressão do próprio Doratiotto, vai contra a lógica histórica culpar a Inglaterra por esse conflito. Ele diz que, na verdade, quem naquele momento estava numa situação
delicada para a Inglaterra e o Brasil por causa de algumas questões diplomáticas. Quer saber mais? Venha para o primeiro conceito, porque toda a ciência é humana.